Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Kabbalah em 10 minutos. Eu sou Marcel Fernandes, professor da Escola de Kabbalah Brasil. Hoje o George Grass, deixou para nós a seguinte pergunta técnica. Quando a palavra Gilgul Neshamot surgiu pela primeira vez? Isso é alguma coisa como ciclo das almas, ok? Traduzindo para o português aqui. No contexto de seu surgimento, o significado era de reencarnação, de renascimento. É difícil da gente responder isso daqui num contexto em que as pessoas não estudam Kabbalah, mas vamos lá. A ideia de Gilgul, ou a sua tradução para reencarnação, em parte ela é correta e em parte não tem nada a ver. O que eu estou querendo dizer aqui? Quando a gente pensa em reencarnação aqui no Ocidente, a gente tem a maior parte de nós, na nossa consciência, né? A gente tem muito aquele modelo Kardec, ok? Qual que é a ideia aqui? É que cada um de nós tem uma alma individual, essa alma tem a sua identidade própria, ela acumula as experiências que a gente viveu aqui na Terra enquanto encarnado, e no momento da nossa transição, da nossa morte, essa alma, que é uma espécie de duplo nosso, só que mais sutil, ele deixa o corpo e o corpo perde a sua ânima, a sua animação, o corpo fica inerte, começa a sua decomposição, e essa alma vai para algum lugar que é chamado, sei lá, depende da religião ou daquilo que cada um estudou, mas ela vai para uma espécie de morada celeste e aguarda o seu retorno para renascer novamente aquela mesma pessoa no corpo de uma outra criança, de um outro bebê, e uma nova vida recomeça, e em 99,999% dos casos, a memória é apagada, memória das vidas anteriores, e a pessoa passa a viver somente aquela vida, né? Pois é muito difícil de explicar isso aqui, porque o conceito daquilo que nós chamamos de reencarnação aqui no Ocidente, na Kabbalah, ele é completamente diferente. Só para vocês terem uma ideia, a gente acredita que tem uma alma. Os cabalistas vão dizer que a gente tem 5. Entende? São 5 partes, pelo menos, para não dar ideia que são 5 pessoas habitando cada corpo. Mas assim, são 5 partes. E ainda pode acontecer uma porção de coisa no meio do caminho. Um monte de coisa. Vocês não têm ideia de como essa questão da reencarnação ela é complexa e detalhada pelos cabalistas. Tanto que isso é matéria muito avançada. A gente, nem no começo do curso, nem na metade ali do caminho, a gente fala muito sobre isso. A gente vai tratar disso só com o pessoal que é mais avançado, porque a gente tem que estudar uma porção de coisa antes para poder entender. No final das contas, para responder a questão do Jorge, eu não sei dizer exatamente quando a palavra surgiu do ponto de vista temporal, em que tempo ela surgiu, mas se ela tinha o significado de reencarnação, ela tem um significado exatamente mais próximo da tradução literal, da tradução direta, como eu fiz aqui. Ciclo das almas. Pode até tirar a alma e pensar só na palavra ciclo. Porque existe uma infusão espiritual recorrente aqui no nosso mundo, mas não é desse jeito que cada um de nós morre, sai, depois nasce de novo no outro bebê, e depois morre de novo e nasce outra vez. É outra coisa que eu juro para vocês aqui, eu tenho uma dificuldade tremenda de falar disso, porque se eu começar a tentar explicar um pouquinho mais do que esse quase nada que eu estou fazendo aqui, eu vou criar um monte de confusão. Começa com essa história, para a gente começar a entender que a gente tem pelo menos 5 partes de alma. E eu vou dizer mais até. Neste momento, a maioria das pessoas na humanidade não está nem com a primeira parte ativada. Aí você vai falar, ué, mas se não está, como é que está viva? Pois é, difícil de explicar isso aqui. Muito difícil. Para entender isso, realmente vai ter que estudar Kabbalah, e não por pouco tempo, tá? Estudar Kabbalah autêntica há alguns anos, para a gente poder começar a tratar desse assunto, porque é complicado. Tentar responder essa tua questão aqui, explicar o que é esse ciclo de renascimento ou ciclo das almas, seria a mesma coisa que tentar
explicar física nuclear para uma criança de 4 anos. Não tem condição. Né? Entendeu? É muito complicado mesmo, porque não é a mesma coisa. Eu não estou aqui enchendo linguiça, eu estou sendo honesto e franco aqui. O pessoal que estuda com a gente sabe do que é que eu estou dizendo. Isso aqui realmente é um assunto muito delicado e, acima de tudo, muito sensível. Porque veja que só com o que falei aqui, a gente tem 5 partes de alma, ou 5 almas, acontece um monte de coisa no meio do caminho, e ainda acrescentei que agora a gente não está com nenhuma dessas 5 partes ativadas ainda. Então, o que é alma? O próprio conceito de alma na Kabbalah não é a mesma coisa que a gente imagina. Entende? Então, se eu penso que alma é uma coisa, eu vou pensar na reencarnação, eu estou imaginando uma coisa que a minha própria premissa já estava errada. Por isso que os cabalistas não usam reencarnação, eles usam gigul, ciclo. Tá bom? Mais do que isso, aí tem que estudar mesmo. Tá bom? Me desculpa pela minha insuficiente resposta aqui, meu amigo Jorge Graça. Ok? Pessoal, continuem mandando suas perguntas, coloca sua pergunta aí no comentário deste vídeo e a gente assim continua construindo o nosso programa, a nossa série de vídeos aqui no programa Kabbalah em 10 minutos.